Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estou muito feliz por vocês estar aqui junto comigo mais uma vez, claro, eu e você e eu juntinhos aqui nessa telinha maravilhosa, para a gente conversar mais um pouco sobre a nossa disciplina de Química Farmacêutica e nós vamos conversar mais um pouco também sobre o mecanismo de ação dos fármacos, né? Nós já vimos aí a questão dos alvos moleculares, os específicos, os inespecíficos, nós já vimos toda essa questão aí de mecanismos, né? Quais os objetivos, como funciona, enfim. Hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de alguns mecanismos de ação, né, com alvos específicos, para que a gente possa entender como é que acontece essa questão aí. Trouxe também alguns exemplos com alvos inespecíficos para vocês entenderem como é que funciona aí todo esse processo, tá? Nessa primeira parte, nós vamos ver um exemplo de inibição do controle da pressão arterial. Pessoas hipertensas, que têm a pressão arterial muito, vamos dizer assim, alta, elas precisam ter um controle dessa pressão arterial constantemente, concorda? Então, para isso, precisa-se utilizar alguns medicamentos, né? E nós temos aí uma gama de medicamentos que vão ser administrados para o controle da pressão arterial, né? E aí a gente não entende, muitos medicamentos. Por quê? A gente pensa que é porque tem muitos medicamentos, enfim. Mas nós vamos entender basicamente como esses medicamentos controlam a pressão arterial, tá? Cada medicamento, ele controla a pressão arterial de uma forma diferente. Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece aqui, tá? Existe no nosso organismo um sistema, tá? Chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ele trabalha nesse controle da pressão arterial. Tá? Então existe o angiotensinogênio, que aí esse angiotensinogênio, ele é produzido lá no fígado, tá? Ele resolve fazer uma conversão através de uma vamos dizer assim, de uma catálise, né? Então ele catalisa essa conversão de angiotensinogênio lá no fígado em uma molécula, uma enzima chamada angiotensina. Deixa eu ver se eu coloquei o nome para vocês. Angiotensina, que de início nós chamamos angiotensina 1. Se tem um é porque tem mais tipos. Então, existe no nosso organismo, tá, o angiotensinogênio, que ele se transforma através de uma conversão em angiotensina 1. E é produzido lá no fígado, tá? O angiotensinogênio. Então, angiotensina 1 é um peptídeo, tá? Ele é um peptídeo inativo que ele precisa de alguma coisa para se ativar, tá? Então ele precisa que seja feita uma clivagem, uma quebra, tá? E quebrando a angiotensina através de uma enzima conversora de angiotensina 1, que nós chamamos de ECA, pela sigla. Então, existe lá o angiotensinogênio, que converte em angiotensina 1, que é um peptídeo que está inativo. E aí, para a gente ativar esse peptídeo, nós precisamos fazer uma clivagem, uma quebra, através de uma enzima conversora de angiotensina 1, tá? Quando a gente faz essa quebra, angiotensina 1 transforma-se em angiotensina 2. Então, através da enzima conversora de angiotensina 1, a angiotensina, ela se transforma ou ela converte em angiotensina 2, que por sua vez se liga ao receptor AT1, que é um receptor que nós temos no nosso organismo, tá? Nós temos principalmente lá no nosso endotélio vascular. Então, a angiotensina 2 se liga a esse receptor AT1, o sistema chave-fechadura. Então, nós temos aqui o receptor, nós temos a enzima, o alvo molecular, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? Ligar esses dois, angiotensina 2 e o receptor AT1. Tem várias células do organismo, mas ele está muito presente no nosso endotélio vascular, ok? E o que é que acontece? A AT1, esse receptor, tá? Ele é vasoconstritor, ou seja, ele vai trabalhar nesse processo de
constrição, de diminuir, de contrair o endotélio vascular, os vasos sanguíneos. O que é que acontece? A pressão arterial, ela fica muito maior na vasoconstrição, porque é como se você tivesse, por exemplo, essa artéria neste tamanho, e aí com o receptor AT1 se ligando à angiotensina 2 e produzindo essa resposta de vasoconstrição, os nossos vasos sanguíneos vão fazer isso aqui, ó, diminuir de tamanho. Aí vem aquela pressão de sangue, né? Porque o sangue vai bombear. E aí quando chega aqui está bem menor. O que é que acontece? O sangue começa a pressionar aqui essas artérias para poder passar e fazer a sua jornada aí do nosso organismo. Isso aqui é o que faz aumentar a nossa pressão arterial. A pressão aumenta por quê? Porque os vasos estão contraídos e o sangue não consegue fazer o passeio que ele precisa para concluir aí a sua jornada e a sua missão no nosso organismo. Então, AT1 é vasoconstritor. Se ele se ligou à angiotensina 2, ele fez todo o processo e aí ele começa a aumentar a pressão arterial. É isso aqui que acontece com pessoas hipertensas. Temos a angiotensina 1, que é um peptídeo inativado, que para ativar precisa de uma clivagem de uma enzima conversora de angiotensina 1, que vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai se ligar ao receptor AT1, que está presente em várias células, né? Inclusive no endotélio vascular, é vasoconstritor. Quando acontece essa ligação em larga escala, por ele ser vasoconstritor, ele tende a contrair os vasos. E aí a pessoa já é hipertensa, então o que é que acontece? A pressão dela vai subir, vai aumentar a pressão arterial. Vai aumentar a pressão arterial. E aí, como a pessoa não tem mais fisiologicamente como controlar essa pressão arterial, é aí que ela passa a precisar de fazer uso de medicamentos para controlar essa pressão arterial. Existem duas formas, tá? A primeira forma é por inibição e a segunda forma é por ativação. Por ativação, ok? Então vamos lá. Vamos estudar primeiro por processo de inibição, tá? Então para diminuir a pressão arterial, precisamos diminuir a função de AT1, né? Porque não é ele o vasoconstritor, então nós precisamos diminuir a função de AT1, que é o vasoconstritor que está unido à angiotensina, que são enzimas. Então, o que acontece é isso, uma grande produção de enzimas que se liga a uma grande gama de receptores e vai aumentar a pressão arterial. Então, por processo de inibição, nós temos duas condições, tá? A primeira condição, eu vou dizer a você que, vamos lá, olha, é todo um processo. Concorda? Então, tem a angiotensina 1, através de uma enzima conversora de angiotensina 1, converte em angiotensina 2, que se liga ao receptor AT1, que aumenta a pressão arterial. É um processo, tá? Então, a gente precisa bloquear esse processo através de inibição, ou seja, nós vamos inibir alguma parte desse processo, tá? A primeira parte que nós vamos inibir esse processo é justamente fazendo com que esse peptídeo não ative. Nós vamos bloquear a função dessa enzima conversora de angiotensina 1. Por quê, professor? Porque se a gente bloquear esse peptídeo, essa enzima conversora de angiotensina 1, de certo, angiotensina 1 não vai se converter em angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não vai ter com quem o receptor se ligar. Então, a pressão normaliza, porque vai parar essa junção. A gente tem que impedir esse processo de angiotensina 2 se ligar ao receptor AT1. Tá? Então, se a gente parou o processo aqui, a gente inibiu a enzima conversora de angiotensina 1. O processo parou aqui. Não vai ter angiotensina 2, não vai ter receptor para se ligar, não vai ter aumento de pressão arterial. Existe um medicamento, professor, que ele trabalha diretamente inibindo essa enzima conversora de angiotensina 1, existe. O famoso captopril. Então, captopril é um medicamento para controle de pressão arterial que age diretamente na inibição da enzima conversora de angiotensina 1. É isso que o captopril faz no nosso organismo.
bloqueou aqui, ó. Nada disso acontece. Não tem aumento de pressão arterial. Existe uma outra condição, professor? Existe uma outra condição. Então, captopril já foi. Nós temos aqui todo o processo, a pressão aumentou. Tá? Nós podemos também, lembre, nós precisamos bloquear o quê? Essa junção aqui, ó. É essa etapa que a gente precisa bloquear. Angiotensina 2 se ligando ao receptor AT1. Aí o que é que nós podemos fazer? Também inibir este receptor. Inibindo esse receptor, ele não vai se ligar à angiotensina 2 porque a gente vai inibir a função dele. Então, beleza, a angiotensina 1 está aqui, se ativou aqui a enzima conversora de angiotensina 1. Foi feita a clivagem, converteu a angiotensina 1 em angiotensina 2, ok. Mas quando a angiotensina 2 vai procurar o receptor AT1, este receptor está inativo. E aí, não tem com que a bichinha da angiotensina 2 se ligar. Vai ficar sozinha, vai ficar chorando nos cantos, mas vai ajudar o povo, né? Vai ajudar o paciente. Existe um medicamento, professor, que inibe a função do receptor AT1. Existe o famoso losartana. Então, losartana é um medicamento que trabalha no controle da pressão arterial e tem o seu mecanismo de ação. Ele age diretamente inibindo a ligação do receptor AT1 à enzima, a angiotensina 2. Novamente, losartana é um medicamento, né, que trabalha no controle da pressão arterial e tem o seu mecanismo de ação inibindo a ligação do receptor AT1 com angiotensina 2. Não existe. O alvo específico, o alvo molecular foi bloqueado. Então, o captopril, ele vai bloquear este alvo molecular, que é justamente a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E nós temos losartana, que vai inibir justamente o receptor de se ligar à angiotensina 2. Bloqueamos aqui uma enzima, bloqueamos aqui um receptor, dois alvos moleculares específicos, um com captopril, outro com losartana. Serve para tem a mesma função? Tem. Qual é a mesma função? Controlar a pressão arterial. O mecanismo de ação não é igual, é diferente. Captopril inibe a enzima. Losartana inibe o receptor. Beleza? Compreendido isso aqui? As duas condições são por processo de inibição e por processo de ativação. Então, nós vamos ativar alguma coisa que vai fazer com que a pressão diminua. Exemplo, os sedativos. Os sedativos, eles também trabalham no controle da pressão arterial, mas eles não inibem nada. Eles vão ativar alguma coisa dentro do nosso organismo. Vamos lá. No nosso organismo existe um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico. Ácido gama-aminobutírico. GABA, ele é um neurotransmissor, tá? Ele é um neurotransmissor. A função dele é inibir o sistema nervoso. Tá? Então, ele é um neurotransmissor que tem a função de inibir o sistema nervoso. Como? Através de um receptor específico chamado receptor GABAérgico. Então, o neurotransmissor é GABA. O receptor desse neurotransmissor, ele é específico, tá? Então, ele tem um receptor específico chamado receptor GABAérgico. Lembre que nós estamos falando de alvos moleculares específicos ainda, tá? Então, GABA é um neurotransmissor que tem a função de inibir o sistema nervoso através de um receptor específico dele. Receptor GABAérgico. Ele se liga em outro? Não. Só se liga ao receptor GABAérgico. Tá? Quando ele se liga ao receptor GABAérgico, ele realiza um processo chamado de hiperpolarização celular. As nossas células, o interior das nossas células, são menos negativos do que a parte exterior das nossas células.
Quando esse neurotransmissor se liga a este receptor específico, ele causa uma hiperpolarização, ou seja, ele deixa a célula mais negativa, tá? Ele deixa as células mais negativas, ele hiperpolariza a célula, tá? E aí, a célula, ela tem uma dificuldade de receber uma resposta de excitabilidade, ou seja, ela não se excita tanto. Por quê? Porque ela está num processo de ser mais negativa, né? Então, se ela tivesse mais positiva, ela tinha mais excitabilidade. Como ela está mais negativa, ela tem dificuldade de receber uma resposta de excitabilidade. Aí vem o diazepam. O diazepam, ele vai se ligou a esse receptor GABAérgico. Então, não é mais o GABA, o neurotransmissor, é o diazepam que se liga ao receptor GABAérgico. Aí o que é que acontece? Ele facilita a ligação de GABA e o receptor GABAérgico. Então, se aqui, vamos supor, a gente numa escala de 5 vezes, com o diazepam, a escala vai para 50 vezes. Então, ele ativa e facilita ainda mais essa ligação de GABA, do neurotransmissor, com o receptor GABAérgico. E aí, o que acontece? A célula vai hiperpolarizar ainda mais, vai ficar muito mais negativa. Ficando muito mais negativa, o que acontece? A resposta sedativa, ou seja, se você está com o interior da célula bem negativo, você está com dificuldade de excitar, o que é que você faz? Você vai ficar repousando, vai dar aquele sono, aquela leveza no seu corpo, e aí você vai procurar uma cama e vai para os braços de Morfeu. Dormir como se não houvesse o amanhã. A resposta sedativa é essa. Então, quando você está com as suas células mais positivas, porque se está menos negativa é porque está mais positiva. Então, você está com uma excitabilidade, excitada, as células estão excitadas. O que acontece? A pressão arterial vai aumentar. Vai aumentar porque você está excitado. Você, ai meu Deus, eu estou nervoso. Ah, Jesus, não sei o quê. Quando você fica nervoso, noradrenalina. Noradrenalina estimula. O que acontece? Vasoconstrição. E aí sua pressão vai nos pícaros. Vai para cima aí com mais de 1000. E aí precisa desse efeito sedativo para que você durma tranquilo. E acorde bem realizado. Quando você dorme, o que acontece? Seu corpo se acalma. A excitabilidade controla e a pressão também controla. E aí, o diazepam também trabalha no controle de pressão arterial, se ligando ao receptor GABAérgico, facilitando a sua ligação com o neurotransmissor GABA, produzindo mais hiperpolarização, ou seja, está ativando a ligação do receptor com o neurotransmissor, hiperpolarizando muito mais a célula, trazendo uma resposta sedativa e controlando aí a pressão arterial por processo de ativação. Ok? Tudo certo? Sim. Ok. Existe também alvos inespecíficos, como exemplo, a acidez gástrica. Eu sempre trago a acidez gástrica porque é algo que é fácil de você identificar e vocês conseguem também, através de outros medicamentos, também identificar depois que vocês entendem como funciona a acidez gástrica, tá? Então, vamos lá. Existe um medicamento chamado bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o HCO3-, tá? E ele também trabalha para controlar a acidez gástrica. Existem outros medicamentos? Sim, eu trouxe o bicarbonato de sódio como exemplo para que a gente possa se espelhar nele e verificar o mecanismo de ação, como ocorre, como acontece, também nos outros medicamentos, tá? Então vamos lá. Existe um medicamento, que eu já falei para vocês, o bicarbonato de sódio, tá? Eu quero dizer a vocês, primeiro, quem vai produzir esse efeito neutralizante é o bicarbonato. O sódio ele vai para outros sistemas, outros organismos, ele vai fazer outra coisa, tá?
vai fazer outra coisa. Quem vai neutralizar o efeito neutralizante da acidez é quem? É o bicarbonato. Então, quando você faz a ingestão, o bicarbonato fica lá no estômago, o sódio vai para onde chamar, tá? E o bicarbonato fica lá no estômago, ok? Este bicarbonato vai se juntar aos íons hidrogênio para formar o ácido carbônico. Por quê, professor? Porque se você está com acidez gástrica, uma azia, né? Você vai, quer dizer que você está com muitos íons hidrogênio livres, né? No seu estômago. E está deixando o seu estômago muito ácido. E aí, o bicarbonato vai e se liga nesse hidrogênio. Quando ele se liga nesse hidrogênio, ele vai formar o H2CO3. O H2CO3, que é o ácido carbônico, tá? Este ácido carbônico, H2CO3, ele vai, através da enzima anidrase carbônica, transformar esse H2CO3 em gás carbônico e água. Ou seja, H2CO3. Quem é o gás carbônico? CO2. Ele vai pegar 2 oxigênios, vai sobrar um aqui, e depois vai a água, H2 e o oxigênio que sobrou, água. Então, a enzima anidrase carbônica, ela vai ter a função agora de transformar, converter o ácido carbônico em gás carbônico e água. O que é que acontece quando essa enzima transforma gás carbônico e água? Como ele libera, como ele transforma muita água, ele liberou aí, essa água, essa enzima faz com que ele transforma em água, ou seja, ele vai pegando os íons que estão lá, os hidrogênios livres, e vai transformando esses hidrogênios em água. Água e gás carbônico, água e gás carbônico, água. Daqui a pouco não tem mais hidrogênio. Só tem o quê? Gás carbônico e água. O gás carbônico a gente expele através da respiração. E a água fica no estômago e também vai fazer as suas funções, né? Tanto no estômago como nos outros sistemas. O que acontece aqui? Se diminuiu o nível de íons hidrogênio e aumentou o nível de água, a água ela é alcalina, então você consegue aí aumentar o pH estomacal. Fechou. 0 de acidez. É assim que funciona. Bem básico, bem bacana, bem simples o processo, né, dos antiácidos que servem justamente para a acidez gástrica. Outros medicamentos também. Gostou dessa aula de hoje? Siga as minhas redes sociais, fique a par de tudo. Todos os dias eu estou lá falando de vários assuntos, diferentes assuntos, dia a dia, tudo que vocês precisam saber para ficar sempre atualizado. Vou querer todo mundo lá comigo, tá? Não esqueça disso. Siga as redes sociais, @ITECMais, o Instagram da instituição que mais aprova em concurso público e deixa você por dentro de tudo que acontece aqui na instituição, no Brasil e no mundo. Até a próxima aula.